São 7h27, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e a presença, e agradecendo já agora, oficialmente, a presença do José Paz Neto, procurador-geral do município. Bom dia, José Paz. Sei que você chegou ontem de viagem, veio na correria, mas como sempre, você é muito atencioso conosco. E vamos bater o papo, porque esse assunto que a Folha da Manhã colocou lá naquela famosa faixa azul, né? De que as contas de Rafael Diniz foram aprovadas pelo TCE. Então daí eu acho que a gente, Arnaldo, pega a bola e dá o pontapé inicial e a gente vai conversando. Como a gente já tinha anunciado aqui desde segunda-feira, Marco, o Tribunal de Contas começa a avaliar as contas da região Norte Fluminense e começa com Campos, né? Campos foi o primeiro município do Norte Fluminense a ter as contas analisadas pela Corte. Lembrando que a Corte não julga as contas, ela emite um parecer pela aprovação ou reprovação, mas como eu já tinha dito isso desde a segunda-feira, isso causa um desgaste ou um bônus ou um ônus político muito grande, seja com a aprovação ou com a reprovação. No caso da aprovação, né, um bônus, que é uma notícia positiva. Só, Zé Paz, a gente já tinha colocado aqui o Ministério Público Especial de Contas e até mesmo o corpo instrutivo da Corte inicialmente se posicionou contra a aprovação. Né? Na leitura do seu voto ontem, o relator, o Rodrigo Nascimento, destacou essa questão, porque ele tem que fazer um breve relatório para depois apresentar o seu voto. E abre-se um prazo após a manifestação do Ministério Público e do corpo instrutivo para que a Prefeitura possa esclarecer algumas coisas. O que foi esclarecido nesse meio tempo que levou à reversão e a esse resultado positivo? Bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, Arnaldo, Beto, bom dia aos ouvintes da Folha FM. É sempre um prazer estar aqui, né? Acho que já é minha terceira participação aqui no programa. Já pode pedir música. Né? Quando você terminar, você escolhe a música terminar que eu boto aqui. Mas, pelo amor de Deus, caneta azul não. Hein? Não. Aqui está proibido. Proibido. Essa visita aqui hoje, essa participação hoje meio às pressas, né? Eu estava retornando do Rio ontem, do julgamento das contas do prefeito Rafael Diniz, recebi o convite, mas é sempre um prazer, então pode me chamar em cima da hora, com antecedência, que a gente vai estar sempre aqui. Com relação às contas do prefeito, né, efetivamente, né, numa primeira análise, o corpo instrutivo havia recomendado a rejeição, o Ministério Público de Contas também. Assim como aconteceu também no ano passado, referente às contas do ano de 2017, e depois o plenário do Tribunal de Contas aprovou as contas daquele ano. Enfim, no primeiro momento, foram apontadas duas possíveis... Na verdade, o corpo instrutivo só havia apontado uma possível irregularidade, que seria a abertura de créditos suplementares acima do limite previsto na legislação, que são 30%. Né? Na época do governo anterior, chegava a ser 50%. Foi uma promessa do prefeito Rafael reduzir essa possibilidade de remanejamento, né, e reduziu para 30%. Mas foi possível a gente esclarecer que, na verdade, tinha acontecido um equívoco lá por parte dos técnicos da Secretaria de Controle no preenchimento do documento, da planilha que é encaminhada pelo Tribunal de Contas. Então houve a retificação dessa planilha com os dados aí foram apresentados os dados efetivamente corretos. A gente tinha bastante tranquilidade com relação a esse ponto. Né? E com relação ao Ministério Público de Contas, geralmente, se vocês fizerem uma análise das contas não só aqui da região, mas do estado como um todo, acredito eu que em 90% dos casos ele sempre aponta alguma possível irregularidade e recomenda a reprovação. Isso é rotineiro, então quando a gente recebe isso, a gente até não se assusta, porque é praticamente a rotina do Ministério Público de Contas apontar, e a que ele apontou esse ano é a mesma que ele havia apontado no ano passado, com relação à questão de desajuste de contas da Prev Campos, de déficit atuarial e etc., que a gente sabe que efetivamente ocorre e está trabalhando para resolver, é uma questão complexa, mas que o próprio tribunal, nas contas do ano passado, já havia dito que só cobraria medidas mais enérgicas a partir das contas desse ano, de 2019, né, que vão ser apreciadas ano que vem. Então a gente tinha bastante tranquilidade que as contas seriam aprovadas. O corpo instrutivo, depois da nossa defesa, acolheu as razões de defesa, então já tinha emitido antes da sessão de ontem um parecer também
favorável, construtivo para quem não é técnico da área entender. São os técnicos mesmo do Tribunal de Contas, os servidores do Tribunal de Contas. E ontem o plenário, por unanimidade, aprovou mais uma demonstração que mesmo nesse momento de crise financeira, dessa nova realidade difícil que a gente vive, que a gente vem fazendo uma gestão eficiente das contas, mais uma comprovação do zelo do prefeito Rafael Diniz com a gestão da coisa pública, né? No seu voto, o relator no seu voto, o Rodrigo Nascimento, ele traz 18 ressalvas, 18 determinações e 2 recomendações. Segundo o relator, nas ressalvas que ele destaca, está a existência de um sistema de tributação deficiente, que prejudica ali a efetiva arrecadação dos tributos instituídos pelo município, né, contrariando a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É realmente um desafio ajustar essa questão da arrecadação própria, de fazer valer os tributos municipais? Confesso eu que eu não tive acesso ainda ao voto na íntegra, porque estava voltando ontem do Rio, né, e depois ele foi liberado lá do sistema, então não vi ainda como um todo. Mas essa questão da gestão tributária vem sendo agora enfrentada de forma muito clara pelo Tribunal de Contas. Inclusive, recentemente a gente recebeu aqui até uma auditoria do tribunal especificamente para verificar esse ponto. Eles vêm rodando o Estado, os técnicos, para cobrar dos municípios uma melhoria de arrecadação. Especificamente com relação a Campos, eu acho que, é claro, para a grande maioria das pessoas, que historicamente não se preocupou, né, o município não se preocupava com essa questão da arrecadação própria. O Rodrigo Lira usou uma expressão interessante, que existe uma preguiça municipal, né? Isso é técnico, não seria ser técnico, mas eu achei interessante. Eu vou dizer que existia um comodismo municipal com relação a essa questão, porque a gente tinha uma fartura muito grande de royalties, de petróleo. Pois toda vez que a gente vai falando sobre isso, a gente acaba caindo no royalties. Né? A gente tinha muito royalties, né? E os planos B foram todos jogados de lado. Grande, e aí, para que incomodar a população, né? Para que cobrar a população, para que criar uma política séria e eficiente de gestão dos tributos municipais, se eu tinha royalties de sobra e podia gastar esse royalties da forma que eu achasse mais conveniente. Isso gerou, por um lado, né, uma gestão precária de arrecadação de tributo, e gerou também um cenário de não se trabalhar a captação de recursos, né, de governo estadual, de governo federal. Quando a gente for abordar a questão de saúde, eu vou também entrar nesse ponto, até com relação à participação estadual na gestão da saúde em Campos, que é praticamente, né, nenhuma. Enfim, mas desde que a gente assumiu, a gente vem adotando algumas políticas de melhoria da arrecadação. Primeiro, lá em 2017, a gente teve que fazer a revisão do Código Tributário. Quem acompanhou sabe que não foi fácil, do ponto de vista político, fazer essa alteração do Código Tributário Municipal. A gente teve que revisar alguns tributos. A contribuição de iluminação pública, por exemplo, foi uma. A gente arrecadava R$800 mil por mês com contribuição de iluminação pública e gastava 3 milhões, né, com iluminação pública, pagando a conta de energia, pagando o prestador de serviço. Ou seja, era um serviço que as contas não fechavam. A gente teve que mexer nessa questão, aumentar a contribuição, foi desgastante, mas hoje a população já pode ver o resultado da melhoria do serviço prestado, né, várias vias já iluminadas com LED, outras, né, em vias de a gente iniciar esse trabalho. Inclusive, num trabalho de captação de recursos, a gente conseguiu agora vencer lá um dos programas do governo federal, e o SIDENF vai receber verbas para investimento em iluminação pública. SIDENF, consórcio regional. O consórcio regional, enfim, então Campos vai receber, e Cardoso Moreira também, através do SIDENF, vai receber também recursos para implementar LED em diversas outras vias, enfim. Então, desde 2017, a gente faz esse trabalho de melhoria da gestão tributária. Eu posso falar no que diz respeito à questão da dívida ativa. A gente já aumentou a nossa arrecadação na dívida ativa em mais de 150% desde que a gente assumiu a gestão, trabalho compartilhado da Procuradoria com a Secretaria Municipal de Fazenda. A arrecadação de IPTU vem aumentando também significativamente.
um município do Porto de Campos, quando a gente assumiu a gestão, pra vocês terem uma noção, arrecadava apenas 40 milhões de reais com o IPTU. O município de Niterói, que é mais ou menos um município do mesmo porte, é óbvio que é um pouco mais urbanizado que Campos. Campos ainda tem uma área rural grande, extensa, né? Muitas pessoas ainda residindo no interior. Niterói recebia quase 4 vezes mais, arrecadava 4 vezes mais de IPTU. A nossa arrecadação de ISS também era pequena, por cerca de 60 milhões de reais, quando a gente assumiu. Isso demonstrava que a dependência que a gente tinha de royalties, e por mais que esses números de arrecadação tributária venham melhorando, com medidas que vêm sendo adotadas de melhoria da gestão tributária, a diferença ainda é muito grande entre o que a gente arrecada de royalties e o que a gente arrecada de receita própria. Então, às vezes, o ouvinte pode falar, mas vocês ficam sempre reclamando que a arrecadação de royalties esse ano caiu e por isso vocês não estão conseguindo cumprir com alguns compromissos. Olha, a gente perde quase 140, 150 milhões já nesse ano. A estimativa até o final do ano é uma perda de 226 milhões de reais de royalties na comparação com 2018. E, por contrapartida, a nossa arrecadação própria aumentou 30, 40 milhões esse ano na comparação com o ano passado. É um volume expressivo? É um volume expressivo, mas perto da queda que a gente tem de royalties, que é ainda a nossa maior receita, isso causa efetivamente um distúrbio. Mas a gente vem trabalhando a questão tributária, não é uma questão que vai ser resolvida hoje ou amanhã, é um trabalho que tem que ser contínuo, de capacitação dos técnicos da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria, enfim, de todos que trabalham nisso. A gente está com o Refis aberto agora, importante a gente destacar. O Refis vai até o mês de dezembro. Ontem a gente recebeu lá na Prefeitura, o prefeito Rafael Diniz teve a oportunidade de receber os representantes do Tribunal de Justiça para assinatura do convênio do Concilia. O que é o Concilia? Na verdade, é um reforço que o Tribunal vem dar ao nosso Refis, uma parceria que o Tribunal vem dar ao nosso Refis. Isso já vem dando resultados em outros municípios do Estado, essa parceria com o Tribunal de Justiça. A gente, a partir dessa parceria, espera, tem a intenção de acelerar o trâmite dos processos judiciais para a gente conseguir arrecadar mais também do ponto de vista tributário. Então a gente vem adotando várias medidas. Eu posso falar também da questão do ITBI. A gente reduziu 50%. Até o final do ano em 50% o valor da alíquota, o percentual da alíquota do ITBI. E qual a nossa intenção com isso? Primeiro, estimular que aquelas pessoas que costumam fazer o contrato de gaveta, o famoso contrato de gaveta, possam formalizar as transferências dos imóveis e a gente arrecadar um pouco mais. A gente teve um resultado positivo em 2017 quando a gente fez isso. Um outro ponto que é importante nesse trabalho: a partir do momento que a pessoa regulariza sua vida junto ao registro de imóveis e junto à fazenda, a gente tem um cadastro imobiliário mais atualizado e a gente consegue cobrar melhor as nossas dívidas tributárias. Então é todo um trabalho que vem sendo feito de longo prazo. A Secretaria passou a disponibilizar agora, recentemente, pelo site da Secretaria, pelo novo site da Secretaria Municipal de Fazenda, alguns serviços de forma eletrônica que antes só eram possíveis de ser realizados vindo da Secretaria de Fazenda, justamente para tentar tornar a vida do contribuinte menos burocrática, né? Essa é uma tendência, facilitar a vida do contribuinte. Enfim, são várias medidas que vêm sendo tomadas. Eu acho que o Tribunal certamente tem ciência dessas medidas, até porque fez a auditoria recentemente, e que vão, já no curto prazo, já beneficiam a arrecadação, e no médio e no longo prazo, tenho certeza também, vão criar essa cultura que o campista vai ter que, infelizmente, na verdade até felizmente, aprender que o município ele tem que viver com seus recursos próprios, né? E os royalties do petróleo, por exemplo, deveriam ser utilizados apenas para investimentos, não para custeio, como historicamente passou a acontecer. Rapaz, tem um outro assunto relacionado à prestação de contas que sempre chama muita atenção, que é a questão do limite com gasto de pessoal. Você sabe, eu não tive acesso ao voto todo, como você também não tive acesso ao voto todo. Quem teve acesso foi o Aldir, que ficou com o desfecho da matéria. Mas não tem nem recomendação nesse sentido, não tem nenhuma colocação na matéria nesse sentido. Não excedeu o limite de 54%. Você sabe em quanto há a possibilidade de reduzir, por exemplo, nessa questão? Eu não vou saber te precisar exatamente o percentual agora. Esses relatórios são publicados de 4 em 4 meses, né?
como está previsto na legislação. Então, o último relatório de pessoal foi publicado em agosto, né? E o próximo vai ser, na verdade, foi publicado em setembro, relativo até aos 8 primeiros meses do ano, e o próximo vai ser publicado em janeiro, né, referente ao terceiro quadrimestre do ano. Mas, salvo engano, estava girando em torno dos 49%. Quando a gente assumiu o governo, a gente estava quase atingindo os 54%, a gente estava ultrapassando os 53%, com uma tendência de extrapolação do índice dos 54%. A gente fez um trabalho para conseguir reduzir esses valores, reduzir esse percentual. Às vezes se pergunta o porquê não houve... Se pergunta por que não houve reajuste aos servidores públicos municipais, por exemplo. Né? Além da questão financeira, da inexistência de recurso suficiente para isso, justamente para evitar que se extrapolasse os limites da lei de responsabilidade. Como em 2018 a arrecadação aumentou um pouco na comparação com 2017, a gente conseguiu baixar esse índice para cerca de 47% no começo do ano passado. Com a queda de arrecadação, a gente já está nos 49%, e a tendência para o último quadrimestre de 2019 é que a gente aumente um pouquinho mais esse índice. Provavelmente a gente vai chegar aí na casa dos 51%, 52%, porque a arrecadação está caindo muito nesse segundo semestre de 2019, né, sobretudo a arrecadação de royalties. E o royalties, eles entram na conta lá da receita corrente líquida, que é um termo técnico lá que está na legislação. Enfim, então, a partir do momento que essa arrecadação cai, por mais que a gente não aumente a despesa com o pessoal, o índice aumenta. E é uma preocupação nossa justamente não deixar estourar esse índice, porque a partir do momento que estoura o índice dos 54%, aí o gestor é obrigado pela legislação a tomar medidas duras e, em última análise, até de demissão. Então a gente sempre vem controlando isso para poder evitar tomar alguma medida mais traumática. Mas por falar assim, na folha de pagamento, a gente teve uma polêmica recente no município, que foi a declaração do ex-superintendente Nildo Cardoso de que 30% do pessoal da prefeitura não trabalha. Como que você recebeu essa afirmação? Eu preciso ir para o intervalo, mas quer deixar para o próximo? A gente pode continuar. Não, pode responder essa e depois então eu entro com outro assunto. Então tá certo. Outro assunto não, sim, sequência. Sim. Foi só para não perder o gancho, porque ele logo falou da Folha e foi um assunto que aconteceu aqui nessa semana. Porque foi essa semana. E o Nildo disse que falou na semana passada e repetiu que 30% da prefeitura não trabalha. Se 30% não trabalha, e se esse número fosse real, reduziria bastante a folha de pagamento, ficando até longe desse limite prudencial. Como você recebeu essa afirmação e o que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, eu acho que ele quis dizer especificamente com os servidores comissionados e com RPAs, né, com relação... Sim, ele fala que entre RPAs e DAS. Né, com relação aos comissionados, assim, os RPAs eles não entram no limite do gasto com pessoal, né? Eles são considerados prestadores de serviço, então eles não estão nesse limite. Com relação aos comissionados, é sempre bom esclarecer, porque às vezes se cria essa máxima que a máquina está inchada por conta dos servidores comissionados, que tem muita gente, que o custo é muito elevado. Os comissionados representam cerca de 3% do gasto com o pessoal na nossa folha de pagamento. Né? Já representou mais de 5% em outros períodos, em outros governos. Hoje representa cerca de 3%. Então, quando se fala que a folha de pagamento de campos custa mais de R$1 bilhão, e é um desafio que a gente tem muito grande, gerir essa folha de R$1 bilhão e 100 milhões de reais, os comissionados não representam nem 3%, representam cerca de 3% desse valor. É um quantitativo pequeno se for comparar no todo. Agora, com relação à declaração do ex-presidente Nildo Cardoso, eu pude acompanhar alguns, até pude acompanhar parte da entrevista dele aqui que ele deu, acho que foi na segunda-feira, né? Pude acompanhar um trecho da entrevista. Enfim, o Nildo não viveu o dia a dia da prefeitura, né, ao longo desse período para saber se os 30% trabalham ou deixam de trabalhar. Né? Se fosse para incluir alguém nesses 30%, eu acabaria tendo que incluir até o próprio Nildo. Né? E não os outros. Né? Ele não conhece o dia a dia da máquina da administrativa da prefeitura, do SESEC, né, que é o centro administrativo, né, a sede da prefeitura, ou de outros setores, para dizer quem trabalha, quem deixa de trabalhar, enfim. Agora a gente tem ponto biométrico para os servidores. Ele se referiu muito aqui ao pessoal
Dos altos da rodoviária. Eu tive a oportunidade de entrevistar até A Secretaria de Governo, às vezes, algumas pessoas... porque a Secretaria de Governo só faz política. As pessoas não trabalham, deixam de trabalhar. A Secretaria de Governo exerce uma função importantíssima, que é fazer a interligação da sociedade com o governo, né, com a máquina, trazer as demandas da sociedade. Enfim, a gente tem lá os representantes de bairro que captam essas necessidades das regiões, enfim, exerce uma função tão relevante contra outras pastas. Mas ainda, né, que possa se fazer alguma crítica pontual a um ou outro Secretaria de Governo, né, o Nildo não conhece essa realidade. Né? Ele não estava diariamente nas pastas do governo, convivendo com os secretários, com os outros gestores, para saber quem trabalha ou deixa de trabalhar. É importante a gente deixar claro que o ponto biométrico está valendo também para os servidores comissionados. Eu, quando chego lá na prefeitura, apesar de ser secretário, né, e você vai a um banco, por exemplo, o gerente geral ele não bate o ponto. Né, mas a gente bate o ponto, eu chego lá, bato o meu ponto todo dia. Quando eu não posso, eu justifico porque que eu não estou lá. Eu estava no Rio de Janeiro ontem, participando especificamente de uma questão de exemplo também, questão de exemplo, para o pessoal saber que você está batendo ponto. Enfim, mas os servidores comissionados também batem um ponto. A lei prevê isso também. E se o superintendente tiver alguma denúncia clara, apresente, porque é muito fácil vir aqui, pegar o microfone, falar de forma genérica, se valer do senso comum e não apresentar situações específicas. Né? Se tiver alguma, apresenta, denuncia até o próprio governo. Às vezes, efetivamente, pode ter alguém que não está exercendo suas funções, vai ser apurado, a pessoa pode ser exonerada, independente de ser servidor de carreira, comissionado, RPA. Isso faz parte. A gente tem uma máquina de mais de 16 mil servidores efetivos. Realizar o controle da carga horária de todas as pessoas realmente é difícil, é um desafio. Mas apresenta. Eu vi umas outras declarações, se você me permitir, ele falou, tem alguns secretários lá que são quebra-molas do governo. Bloqueiam o prefeito. Rafael Diniz bloqueiam o prefeito. Não citou nome, mas nas críticas deles, acho que você e Bastos eram os mais... Bastos, coitado, entrou no hall de críticas de Nildo por conta da defesa contundente que ele fez do governo. E eu acho que é papel nosso, enquanto representante do governo, fazer essa defesa. Né? Quando a gente ouve esse tipo de crítica, a gente tem que defender mesmo, às vezes até de forma mais exacerbada, porque a gente não pode ouvir determinadas questões e simplesmente fingir que elas não foram ditas. A gente tem que defender mesmo. Né? Mas se a crítica for dirigida especificamente a mim, e pode ter sido realmente, eu acho que só tem problema com quebra-mola quem quer desrespeitar a função do quebra-mola. Quebra-mola, quando ele é instalado numa via, ele tem uma razão de ser. É para garantir a segurança das pessoas que transitam naquela área, sobretudo dos pedestres. Se a gente for levar essa comparação aí para o poder público, o quebra-mola está ali, então, justamente para poder garantir a legalidade dos atos, garantir que todos os gestores, independente de quais eles sejam, os secretários, o próprio prefeito, enfim, possam agir dentro do que prevê a legislação e que não sejam responsabilizados lá na frente. Essa é a função das secretarias, que exercem um papel de controle, de fiscalização, como é o controle interno, como é a procuradoria. Durante muitos anos, eu acho que as pessoas acharam que o papel da procuradoria é defender o governante que está no poder. Esse não é o papel da procuradoria. Né? O papel da procuradoria é zelar pela legalidade de todos os atos que são praticados na administração. E, obviamente, defender os interesses do município, não o interesse do governo A ou do governo B. E, felizmente, o prefeito Rafael Diniz nos garante essa autonomia para trabalhar enquanto procuradoria do município. Então, só tem problema com quebra-mola quem quer enfrentar o quebra-mola. Quem quer passar correndo pelo quebra-mola, e aí só tem duas opções. Ou você vai quebrar o carro, né, ou você vai sofrer um acidente, não tem outra possibilidade. Né? E no caso específico do CEASCAN... Exatamente isso que eu ia perguntar, que o ponto de discórdia que ele traz aqui no programa do Cláudio Nogueira era esse, que ele poderia sair porque para ele haveria um entrave da Procuradoria em relação ao CEASCAN na questão da associação para a cessão do espaço. Como que foi esse trâmite? Veja bem, eu vou narrar primeiro a situação
E aí eu acho que qualquer pessoa no senso comum vai conseguir, eu acho, compreender que havia um problema. Zé Paz, eu pedi só interromper um pouquinho, que o Marco tá ali já São 7h52, eu preciso do break agora. Na volta você já fala sobre... Não quero interromper, mas é que... Bom que deixa o suspense pro próximo bloco. Suspense, né? Que nem aqueles programas americanos de fulano. Na entrevista de baixo chamaram os Nogueira de João Kleber. João Você Kleber, também tá querendo lembrar. Pode me chamar de João Kleber, não tem problema não. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina